Fala galera, tudo bem com vocês? Karina aqui. Para quem não me conhece, eu sou sócio fundadora da Monkeys Garage. Nós somos uma funilaria e uma estética automotiva, agora loja, e também nós temos um laboratório de tintas automotivas, que era uma dor que a gente tinha. Era de São Paulo, interior de São Paulo, região ali de Campinas. Para quem não conhece, é uma região mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. E por destino, por questões, acredito que por maior propósito de Deus, viemos parar no Paraná, interior aqui do Paraná. Estamos no noroeste do Paraná, uma região portuária. E vim por conta da minha família, que já estava aqui, né? Larguei lá todo a minha carreira, né, que eu estava construindo. Trabalhava em concessionária e vim para cá com um propósito muito grande de começar o negócio, que é a Monkeys Garage, né? Estamos num negócio em família. Hoje eu tenho como meu sócio meu pai, meu irmão, que são grandes pessoas. Meu pai como inspiração para mim, né? Sou muito grata por ele, que foi por conta dele que nós estamos aqui hoje, né? Era um sonho nosso já de muitos anos, trabalhar a família, trabalhar todo mundo junto. Tentamos por várias vezes, mas tudo tem uma hora certa, né? E caímos nesse propósito. Vim para começar a estética automotiva, comecei estética automotiva com meu irmão. Agora, 1 ano atrás, conseguimos trazer nosso pai para o negócio, como nosso sócio, como nosso parceiro de negócio. E estamos aí, né? Quem nunca ouviu falar, nossa, como é difícil vender, como é difícil fazer cliente em uma cidade pequena, né? Como eu falei um pouquinho para vocês da minha história, eu vim de uma região de 1,5 milhão de habitantes, mas não é sobre ser difícil ou não. Eu acredito muito que isso está na nossa mentalidade, né? Independente do lugar onde você estiver, isso vem da sua mentalidade. E quando eu vim para cá, eu já vim com a mentalidade de ir numa cidade pequena, a gente ser grande, de construir um negócio grande. Sabe aquele ser antes de ter? Era basicamente isso. E aí vim para cá, começamos primeiramente a estética, como eu falei com vocês, para vocês, né? Eu, meu irmão. E a mentalidade já era assim. A gente sabia que tinha várias pessoas praticando valores, por exemplo. Chegamos, o pessoal falava assim, gente, como assim? Vocês vão abrir uma estética aqui? Nossa, ninguém está acostumado com isso, ninguém vai pagar. O nosso ticket de entrada já era R$ 150, porque a gente decidiu que a gente só ia trabalhar com público premium, né? A gente não queria trabalhar com a lavagem rotativa. Longe de mim merecer quem escolhe o público para trabalhar com a lavagem rotativa. Mas dentro da análise que a gente já tinha feito do contexto de que a gente precisava de mão de obra, a gente tinha uma dificuldade de mão de obra aqui na região, a gente tinha uma meta, a gente tinha um volume, a gente tinha um custo por trás de tudo isso. Então, a gente entendeu que para a gente conseguir trabalhar, atingir, né, as metas que a gente colocou, a gente tinha que trabalhar com o público prêmio, a gente tinha que ter um ticket maior, né, para a gente conseguir chegar onde a gente queria chegar. E eu lembro como hoje o pessoal falava assim, quem que vai pagar R$ 150 para lavar o carro? E a gente não conhecia ninguém, só para vocês terem ideia, a gente chegou aqui sem conhecer ninguém. E mesmo assim, pela questão, né, que eu falo para vocês, da mentalidade, que não é a cidade, é a mentalidade que vai fazer você, vai fazer o seu negócio, a gente colocou aquele ticket e a gente começou a dar o melhor em tudo que a gente fazia. Que sempre foi esse o nosso propósito. Se a gente quer atender um público premium, eu preciso entregar o que ninguém está entregando. Eu preciso ver o que ninguém está fazendo, fazer o que as pessoas querem, né? E também entregar algo diferente para o público, porque o público premium, ele tende a ser um público mais exigente, ele tende a ser um público que você tem que ter um atendimento diferenciado, né? Um atendimento, o lugar, ele tem que estar mais limpo, a gente sempre procurava isso, por mais que a gente não tinha as melhores ferramentas, começamos tudo do jeito mais difícil, mas a gente sempre fazia o melhor, que a gente podia naquele momento, para a gente depois poder fazer melhor ainda, que era o nosso objetivo. E mesmo assim, a gente focava naquele preço, porque era o público que a gente queria e com o diferencial que a gente queria. A gente começou a atender os clientes. Cidade pequena tem as suas vantagens, mas também tem os seus desafios, importante dizer isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo vender numa cidade grande, não vou conseguir vender numa cidade pequena. Se você não consegue vender na cidade pequena, você não consegue vender na cidade grande. Por quê? Cidade grande, você tem a concorrência, né? Você tem toda aquela concorrência,
você consegue equilibrar, você tem vários profissionais ali e tal. E na cidade pequena, tem a dificuldade de valorização do serviço. E principalmente a gente que quer trabalhar com o público premium. E a gente bateu naquela tecla, né? Veio o cardápio, a gente colocou o modelo, o cardápio que a gente queria, a gente desenhava o cliente, o perfil do cliente que a gente queria atender, o que aquele perfil específico de cliente que a gente queria atingir, o que ele estava buscando, né? O que ele valorizava, e era basicamente essa que era a ideia. E aí, com isso, na cidade pequena, quando você trabalha bem, o boca a boca ele é muito forte, só que você também tem que tomar um certo cuidado, porque o boca a boca é forte, se você também fizer alguma coisa errada, você se queima. Então, assim, é muito fácil de você queimar também. Então, a gente tinha toda essa consciência, né? E a gente procurou sempre fazer o melhor. E quando a gente menos esperou, a gente estava atendendo os clientes mais exigentes da cidade, sem a gente saber. Porque daí a gente começou a receber mensagem assim: eu vi que o fulano entregou o carro, levou o carro aí para vocês. Se fulano levou, é porque vocês trabalham bem. Além disso, né, que a gente buscava sempre trabalhar a rede social desde o início, eu peguei a rede social para fazer com muita força. Eu sempre gostei, né, de trabalhar com rede social, sempre gostei de produzir o conteúdo. E eu sempre buscava estudar, sempre busco, né, todos os dias estar estudando. Acho que a gente nunca sabe o suficiente. Hoje eu estava acompanhando outras palestras também, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. E toda a oportunidade que eu tenho de estudar, de aprender alguma coisa nova com alguém, eu estou disposta a aprender. Então, eu passava muitas noites estudando, e com isso, a gente conseguiu atingir esse público, que era o público restrito da cidade. Hoje, só para vocês terem ideia, a gente começou naquela época, o pessoal tinha um ticket de R$ 50 na cidade, a gente já começou com 150. Chegou uma hora que a gente já não conseguia mais atender esse público de R$ 150 na lavagem premium, né? Isso até antes da gente vir aqui para o Barracão Novo, que a gente juntou com a funilaria. A gente chegou num ticket de R$ 300. E aí, às vezes, você fica naquele medo. Cara, ninguém valoriza, se eu subir o preço, ninguém vai pagar. A gente precisa fazer o nosso cliente entender que o que a gente entrega, ele é algo diferente. A gente trabalha com um serviço premium, um produto premium. Você precisa agregar valor para o seu cliente. Porque se você não explicar para ele o que ele está comprando ali com você, ele não vai mesmo valorizar. Então, você tem que saber não só, fala venda, o pessoal às vezes tem aquele receio de venda. Não, isso não é venda, mas é venda, porque é o quê? Comunicação, é a questão de você tratar o cliente muito bem, recepcionar muito bem. Chegou aqui, você oferece, todo mundo tá aqui, veio olhar, eu vim conhecer, vamos tomar um café? Você quer tomar uma água? Né? Então, você tem que ser receptivo, porque o mundo precisa cada dia mais disso. E às vezes a gente deixa de fazer o mínimo e a gente quer alcançar o máximo e não tem jeito, só tem um caminho. E aí a gente começou a fazer isso diferenciado, né? A gente entendeu que a gente não dava mais conta de atender aquele público de R$ 150 a lavagem premium. A gente tinha uma fila e a gente não dava conta. E aí a gente entende que quando a gente tem muita procura e a gente não consegue atender é porque o serviço está muito barato. Então eu preciso evoluir mais uma vez, isso é meu, tá? E aí o que eu fiz? Coloquei essa lavagem de R$ 300, a gente filtrou mais um pouco o perfil do cliente, que a ideia é atingir o público BIA, né? A gente mudou um pouquinho mais o perfil do cliente, a gente colocou alguns pacotes para os clientes que gostavam de fazer manutenção. E aí a gente mudou para o barracão aqui, que é onde a gente juntou com a funilaria em pintura, a gente tem tudo aqui agora. E aí, com isso, o que nós fizemos? Colocamos essa lavagem no cardápio e, para surpresa, a lavagem de R$ 300 começou a aumentar a demanda. E às vezes a gente fica com medo, vou colocar essa lavagem de R$ 300 que ela entrega. Ela entrega valor. Então, eu fiz 2 tipos de lavagem no meu cardápio, onde tem uma que ela entrega até higienização de banco, e tem uma que entrega algumas outras coisas que a lavagem mecânica adicional não entrega. Então, com isso, a gente conseguiu agregar valor no nosso serviço. Hoje, nem é a lavagem de R$ 300 que a gente mais vende. Hoje, a gente tem um ticket que a gente começou a preparar carros, né? A gente fecha projetos. O que eu entendi? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu uso muito uma técnica do já que seu carro está aqui, vamos aproveitar para resolver isso que você falou que estava me incomodando, que estava te incomodando. Então, com isso, agrega muito mais valor.
Eu penso que é muito mais fácil eu vender um serviço para o cliente agregado a mais em um carro do que eu esperar outros 10 clientes entrarem ou chegarem aqui na minha estética para eu conseguir atender. Então, essa é a forma que eu busquei, né, promover, até porque, como eu falei para vocês, a gente tem uma limitação de mão de obra, isso está geral, mas na cidade pequena, para a gente é uma dificuldade muito maior. E aí a gente tem todo esse desafio. O que eu entendi? Eu preciso agregar valor ao meu serviço, porque às vezes você quer que alguém te valoriza, mas nem você está se valorizando, né? Ver o que você tem de curso, tudo isso. Então, a gente fez tudo isso e procurar explicar isso para o cliente de uma forma melhor. Porque aí ele vai entender. Quando você explica para ele que está levando um valor agregado, ele vai fazer. E deixar o medo. Sabe aquele medo que a gente tem? Ah, mas ninguém vai querer, ah, mas ninguém vai fazer? Eu instalei uma chavinha na minha cabeça que é assim. Ah, achou caro? Não é o meu perfil de cliente, porque o perfil de cliente que eu quero atingir, ele valoriza o meu serviço. Então, assim, ah, mas nossa, mas você não trabalha com lavagem rotativa? Não trabalho com lavagem rotativa, eu não consigo atender essa demanda hoje, tá? A gente tem também hoje a funilaria e pintura que a gente agregou, então a gente tem outros serviços para a gente também equilibrar ticket, tá? E como é essa questão de mídia social, a gente mostra o nosso dia a dia, a gente mostra as dificuldades que a gente encontra aqui, né? O que a gente pode fazer para resolver. Então, os nossos clientes, por acompanhar a gente na rede social, a gente conseguiu se posicionar muito bem, para a gente conseguir entregar, né, o que a gente queria. E hoje a gente tem uma procura, a gente só atende com agendamento, tá? Que é uma questão também que a gente queria trabalhar só dessa forma, a gente trabalhou isso desde o início, sempre foi educando os clientes para isso, porque a gente precisa ter organização dentro do nosso negócio. E aí foi o que a gente fez. Então, a gente tem um sistema para ajudar a gente. Tudo isso é investimento. Então, você tem que fazer a conta de como está o seu negócio com base nisso. Investimento, cardápio de serviço, quanto que é o meu custo de hora trabalhada, para eu saber quanto eu tenho que cobrar, né? Tudo isso para a gente poder manter a saúde do negócio. Então, a gente agregou a funilaria e pintura. Então, é um público também que a gente atende. Nós atendemos a parte de estética, a parte da higienização. Como eu falei para vocês, hoje a lavagem de entrada nossa, que parecia tão cara no início, nem é a que a gente mais vende. Hoje o nosso ticket de estética médio é um ticket de R$ 1.000, médio, tá? A gente acaba fazendo mais preparações, a gente agrega higienização, né? O pessoal chega para fazer polimento, já faz higienização. Então, eles entenderam que o nosso foco é o quê? Projeto. Nosso foco é projeto, a gente é especialista em higienização, nós somos especialistas em polimento, e é essa forma que a gente tem que se posicionar com os nossos clientes, e que fez total diferença. Outra coisa, para conseguir chegar no ticket, foi questão de sempre estar investindo. Então, todos os meses nós estamos em treinamento, sempre que a gente pode, a gente está fazendo uma especialização nova, que nem mês passado nós fomos para São Paulo, a gente estava em uma especialização de colorimetria, porque agora a gente trouxe um laboratório de tinta para Montes, que era uma dificuldade que nós tínhamos aqui, porque aqui na cidade pequena, diferente de onde a gente tinha negócio, de onde a gente morava, você levava a tinta e você voltava com a tinta no mesmo dia, né? Precisava fazer um acerto de cor, você fazia. Aqui não, aqui a gente tinha que ir para uma cidade vizinha, com cerca de 30 quilômetros. Isso já perdia a manhã inteira, às vezes tinha que deixar a peça para fazer o acerto de cor, e aí depois a gente voltava uma semana depois para poder buscar a peça. E aí um serviço de 3 dias, 2 dias, virava 7, 8 dias, né? Então era uma dificuldade que a gente tinha muito grande, uma dor que a gente tinha muito grande, e agora a gente investiu. Hoje a gente tem o nosso próprio laboratório de tinta, a gente desenvolve as tintas aqui, mais de 11.000 cores, então a gente acabou que consegue otimizar o máximo do tempo. Outra coisa que a gente entendeu é que mesmo entregando um serviço premium, a gente tinha que entregar um serviço de qualidade e de serviço ágil, tá? Porque o que acontece? Hoje, a maioria das pessoas, elas têm uma certa dificuldade de parar o carro, né, para a gente poder fazer o serviço. Então, a gente entendeu também que, com isso, a gente conseguia fazer uma rotatividade entregando um serviço de qualidade. Porque não adianta nada
eu estar com a oficina lotada aqui, eu estar com a estética lotada, o seu comércio lotado, e você não está tendo o rendimento. Porque número não quer dizer tudo. Quando você vai fazer a conta ali, chegando no final do mês, você fez um exemplo. Você fez 100 carros, e outro mês você fez 50, você lucrou o mesmo tanto, te deu a mesma rentabilidade. Então, a gente tem que sempre estar de olho nisso, e é uma das coisas que a gente conseguiu fazer aqui, que é todos os dias, praticamente, a gente tem entrega. E a gente trabalha com blocos, tá? Então, toda semana a gente tem, segunda-feira, por exemplo, a gente inicia uma semana, e sexta-feira a gente fecha esse bloco. Só vai ficar de uma semana para outra os serviços que são grandes. Um exemplo, um serviço que é para 10 dias, 15 dias, que inclusive a gente tem até uma restrição no pegar esse serviço, só bem programado, para que a gente consiga entregar as coisas no prazo, com qualidade para os nossos clientes, sem afetar essa agenda que a gente tem do público, dos serviços mais rápido. Então, a gente tem, por exemplo, 2 serviços grandes que estão aqui até final da semana que vem, vai sair. E aí, toda semana, a gente tem os blocos dos outros serviços. Então, estética, serviço pequeno de funilaria e pintura, só pintura. Toda semana a gente fecha por bloco. Isso funcionou para a gente, que foi uma beleza. Foi sensacional, porque quase todos os dias a gente entrega. Ou seja, a gente tem uma rotatividade, sem sobrecarregar a nossa equipe, né? E a gente conseguir também trabalhar com mais qualidade no nosso serviço. Tá? Então, essa foi uma das estratégias que a gente usou e que funcionou muito bem, está funcionando muito bem e deu muito certo. Aí também a gente vem para a parte da rede social, que, gente, é muito difícil manter a constância, mas a gente precisa estar na rede social. Hoje, o profissional que ele não está na rede social, ele vai ficar para trás. Tá? Então, assim, a gente é prova viva, porque a gente chegou aqui sem conhecer ninguém nessa cidade. A gente começou a fazer um trabalho muito forte de rede social e tudo, gente, da forma mais orgânica, tá? Se eu falar para vocês que hoje, tudo que a gente tem de carteira de cliente, que a gente fez foi tudo orgânico. Eu não tive tempo ainda para fazer tráfego pago, para fazer isso, para fazer aquilo, que é uma das coisas que eu estou estudando agora para poder entrar nisso, né, nessa questão, porque demanda tempo, demanda a gente dominar, né? E é uma área que eu preciso dominar mais. E tudo isso da forma mais orgânica possível. E a gente chegou hoje, estava até olhando hoje um caderno meu, eu sempre trabalho com projeções, coloco tudo no papel. E eu vi hoje uma projeção que eu fiz ano passado, que era para 3 meses depois, ainda dentro de 2024, para a gente bater uma meta de faturamento. E hoje eu olhei aquela meta, nós estamos em um ano faturando 4 vezes mais do que nós fizemos a nossa projeção. Então, você precisa saber para onde você vai, porque se você não souber para onde você vai, qualquer caminho vai servir, você não vai poder reclamar depois. Então, eu trabalho muito com isso, projeção, para onde a gente quer ir, onde a gente está, que caminho que a gente está. Todos os meses eu faço a projeção do mês, 2 vezes do mês, eu abro essa projeção do mês, eu acompanho como ela tá, porque, por exemplo, a gente tem uma meta de faturamento. De onde que você tira, Karina, essa meta de faturamento? Com base nos nossos custos hora, com base no faturamento que a gente, no custo que a gente tem, tá? E aí a gente chega no faturamento mensal, tá? A gente coloca o quê? Água, luz, Prolabore, salário dos funcionários, tudo isso, tá? Questão de impostos também, a média de impostos que a gente paga. E aí a gente chega no custo mês, custo dia e custo hora, certo? Com base nisso também eu sei quanto eu tenho que cobrar em uma média por serviço. Por quê? Com base no meu custo hora, o custo hora que eu vou demorar para realizar, eu sei quanto que eu tenho que cobrar em média ali do serviço. Gente, não tem uma tabela, não tem como você fazer uma tabela e espalhar para todo mundo que vai ser igual. Por quê? Um tem o estabelecimento de um tamanho, cada um tem o seu custo diferente. Então, é importante você adaptar isso para a sua realidade, para saber se você está cobrando certo o seu serviço, se você está trabalhando da forma correta. Porque o meu maior medo, eu já tive outros negócios, e o meu maior medo era, cara, pagar para trabalhar. Esse era o meu maior medo. Ou quebrar. Né? Porque a gente vê tanta gente começando que é um negócio, nossa, vai virar, vai dar muito dinheiro e isso.
Gente, dá dinheiro, tá? É um negócio que é rentável, mas qualquer negócio que se você não tiver um controle, que você tiver uma administração, o negócio não vai funcionar, ele vai quebrar, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso para que a gente consiga manter a saúde do nosso negócio. E outra coisa, os nossos funcionários, eles estão aqui, os nossos colaboradores, eles estão aqui porque eles também têm sonhos, né? Então a gente também tem que trabalhar para os nossos sonhos e também para que a nossa equipe também realize os sonhos deles, né? Porque não vai fazer sentido nenhum eles quererem trabalhar em um lugar que eles não podem realizar os sonhos. Então isso é um objetivo muito forte que a gente tem. Hoje eu tenho um orgulho muito grande, porque parte da minha equipe é a minha família, que a gente conseguiu trazer para o negócio, eu, meu irmão, meu pai, né? Temos a minha irmã, minha mãe, que trabalha aqui com a gente agora, temos colaboradores também. Então, é justamente a gente criar um ambiente. Não falo só misturar, tá, gente? Porque a gente fala assim, um ambiente familiar, as pessoas pensam que a gente tem que misturar. Não é isso. Tanto que chega em casa, as coisas daqui do trabalho, eu e minha família, a gente nem fala sobre isso na nossa casa. Casa é casa, trabalho é trabalho. Então, é uma das coisas, um dos objetivos que a gente tem, né? Sobre a questão do valor. Quando você consegue agregar esse valor para o seu cliente, o cliente chega aqui, o ambiente está limpo, a gente tem aqui tudo da melhor forma. Não estou falando para vocês, começam um negócio com barracão de tantos mil metros quadrados. Não, gente. Você pode começar na garagem da sua casa, com o melhor que você pode, né? Foi o que aconteceu com a gente. Em um ano, a gente mudou 3 vezes. Porque o barracão foi ficando pequeno, o negócio foi crescendo, e a gente não comportava mais. E junto com esse crescimento, a gente também via o quanto a gente precisava evoluir, continuar evoluindo, né? Então, o que aconteceu? Primeiro barracão, nós ficamos quase 3 meses, aí a gente entendeu que a gente tinha que continuar investindo, porque o negócio é isso. Já ouviu aquela frase que negócio grande é quando o dono é pobre? Pobre no sentido de... Tem gente que abre um negócio hoje, mal começou a ganhar dinheiro, já vai lá. Já troca de carro, já aparece com várias roupas novas, várias coisas novas. Você tem que bancar isso, você tem que querer evoluir. Mas você tem que avaliar se é aquele momento do seu negócio você fazer isso, né? Poderia estar no carro top, mas o que é rentável para você? O que te dá dinheiro? O que é melhor você investir? Foi o que a gente investir no nosso negócio. Então, hoje vocês olham, você fala assim, nossa, o negócio Monkeys, ele é gigante, ele é grande. É grande e vai ficar maior ainda, porque nós estamos trabalhando muito forte para isso. Então, não adianta nada. Começou a ver dinheiro, começa a enfiar no bolso. Não separa o que é lucro, não separa o que é investimento, e vai. E vai só colocando no bolso. Não tem programação do que eu preciso melhorar no meu negócio para eu conseguir ganhar mais, porque só tem como você ganhar mais se você investir, se você reinvestir. E é basicamente o que a gente vem fazendo nesse tempo. Então, com isso, com esse crescimento que a gente foi fazendo, né, com esse investimento que a gente foi fazendo, reinvestindo o valor, a gente foi agregando valor. Ferramenta, que a gente fazia tudo do jeito mais difícil, então a gente foi investindo em ferramenta para otimizar o processo, a gente foi investindo no ambiente para ele ficar mais bonito, porque o cliente hoje, que nem a gente falou da cidade pequena, a gente tem muito desafio, porque as pessoas ainda chegam aqui, olha a proporção, não que a gente seja melhor que ninguém, longe disso, mas chega na proporção do nosso negócio, do custo que a gente tem, e quer comparar com o fulano que trabalha na casa dele, que não tem custo nenhum, né? De aluguel, tem os outros custos, sim, basados, mas nem se compara um custo que a gente tem para uma estrutura desse tamanho. Então, às vezes não, sempre, o óbvio, ele precisa ser dito. Eu, Karina, toda vez que eu faço um atendimento e alguém fala para mim, nossa, mas por quê? Porque aqui na cidade pequena o pessoal pergunta, tá? Nossa, mas por que o fulano ali, ele cobra, um exemplo, a peça, a pintura, R$ 800? Por que o fulano cobra R$ 300? Meu amigo, eu não sei com que material que ele trabalha. Eu não posso te dizer o custo que ele tem, só ele sabe. O meu custo, o custo que eu tenho, eu preciso cobrar esse valor aqui para poder fazer o serviço. Então, quando você explica isso para o cliente, que é uma coisa óbvia, mas o óbvio precisa sempre ser dito,
o cliente entende. E aí acontece que muitas vezes ele vai, às vezes, até pensar em levar lá, mas ele vai falar, nossa, mas a Karina me atendeu diferente, mas o que ela me explicou fez sentido. Então eu vou lá fechar com ela, eu vou lá fazer o serviço com ela. É o que acontece muito dos clientes que a gente atende aqui. Então, essas foram as formas que a gente conseguiu aumentar o nosso ticket. Isso foi consequência, tá? Não estou falando para vocês chegarem lá amanhã, você cobra R$ 70 para lavar o carro e você cobra R$ 300 para lavar o carro. Isso é um processo. E aí você tem que ir educando o seu cliente para que tipo de serviço que você vai entregar. Né? Ah, eu vou trabalhar com público rotativo. Ok, mas o que você pode fazer para agregar valor? Você já entrega uma revitalização interna? Você já entrega uma cera, uma proteção na pintura? Seja uma cera, um selante sem toque, alguma coisa que otimiza o tempo aí para você? Você já entrega isso aí, que agrega valor? Né? O que você está fazendo hoje para agregar valor no seu serviço? Porque não tem problema nenhum. Quando a gente trabalhava com a lavagem de entrada, que era a lavagem de R$ 150, não era ela que eu vendia. O meu ticket médio era R$ 600. Por que o meu ticket médio era R$ 600? Porque o meu ticket médio, o meu ticket de lavagem era 150, mas eu vendia uma remoção de chuva ácida, eu agregava para o cliente uma descontaminação na pintura, eu via o que o carro dele estava precisando e eu explicava para ele que a gente podia resolver. Né? Uma das coisas que a gente fez aqui desde o início, nós temos, na hora que o cliente vai deixar o carro, nós fazemos um checklist com ele, eu registro as fotos, justamente para quê? Para eu conseguir tanto dar uma segurança para o cliente quanto para a gente, tá? Então, não sei se vocês fazem isso aí ainda, mas é muito importante vocês fazerem uma checklist. Fez o checklist de entrada, depois que vocês fizeram um checklist de entrada, um diferencial, o cliente foi, você ficou com o carro, certo? Se você mandar para ele uma foto do processo, 2, 3 fotos, você vai estar lá na correria, você mandar assim para ele, olha, um diferencial nosso é que a gente mantém o cliente aqui atualizado de todo o processo que a gente faz. Então, manda 2, 3 fotos para ele do processo. O cliente já tem uma segurança muito maior, ele já vai ver que você é diferente. Nossa, que o atendimento é diferente. Quando eu deixo meu carro sem preocupação, porque eles realmente cuidam do meu carro. Então, deixou o carro, você vai fazer o checklist, você vai atualizar umas 2, 3 fotos para o cliente do processo do carro. E outra coisa que eu faço, bem meu da concessionária, eu trabalhei em concessionária, é a entrega técnica. Por que uma entrega técnica? Ele já não passou pelo checklist, que no checklist eu já falei para o cliente, olha, tem isso aqui para resolver no teu carro. O que mais está te incomodando? O cliente falou, a gente resolveu a dor, e eu sei que tem mais coisas que eu posso fazer no carro dele, certo? E aí, no checklist, eu já falei isso. Já mandei o processo, e na hora da entrega técnica, eu chamo ele e falo para ele, ó, lembra que eu te falei disso daqui? Isso aqui a gente consegue resolver, tá? Não consegui vender para ele na hora que estava fazendo na técnica do Jaque. Na hora que eu for entregar o carro na entrega técnica, eu vou entregar, vou frisar, e o que vai acontecer? Ele vai ficar com aquilo matutando na cabeça. Levanta o carro do seu cliente lá em cima. Eu já vi tantos profissionais só colocar defeito no carro do cliente. Nossa, seu carro tem isso, seu carro tá aquilo, não consigo. Tem isso para fazer. Às vezes você fala assim, nossa, eu nem sei se eu vou conseguir melhorar muita coisa, o carro tá muito ruim. O que você tem que explicar pro cliente? Cara, eu vou dar o meu melhor. O que tiver dentro da minha possibilidade aqui, eu vou fazer para eu te ajudar, para eu melhorar o seu carro, para devolver a sensação do carro novo de novo para você. E é isso, quando você levantou o carro dele, você valorizou, você entregou o carro dele e falou para ele, isso eu consigo resolver, se você quiser, você me avisa, depois você traz o carro que eu consigo resolver, ele vai trazer de volta. Se ele resolver fazer o serviço, ele vai trazer em você, ele vai confiar em você. Então, é uma das coisas que a gente faz aqui, que faz total diferença no processo, né? E aí a gente vem com a questão do tempo de serviço. Nós somos uma equipe pequena, tá? Então, ai, nossa, mas é cidade pequena, é equipe pequena. A gente tinha tudo para a gente falar assim, cara, não vai funcionar, não vai dar certo. Tanto que, quando foi para vir para cá, apresentei o projeto com meu irmão, ele já estava aqui, eu falei, cara, você acha que isso aqui dá certo aí?
Ele falou assim para mim: olha, não tem nada parecido aqui, mas a gente pode tentar. E aí foi onde eu vim para cá para a gente construir o negócio. Então, você tem dois caminhos. Ou ser o louco, que as pessoas julgam no início, que você fala assim, cara, o que você está fazendo? Você veio de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes para estar numa cidade de 12 mil habitantes, com um negócio nessa proporção. Sim, todos os desafios que vocês imaginarem a gente encontra aqui. Mas eu falo que os nossos sonhos, eles são muito maiores. Né? O que a gente quer construir, o que a gente está construindo é muito grande. E a gente precisa ser antes de ser, né? Ser antes de ter. Então, a postura que você tem que ter no negócio desde o início já é a postura de quem está construindo um negócio grande. Não faz sentido nenhum. Abre a porta do negócio, não sei para onde vou, não sei que estratégia que eu vou usar. Quantas vezes a gente foi em comércio entregar cartão? Hoje, até se precisar, a gente vai ainda. Então, focar nisso. Focar em entregar a melhor experiência para o seu cliente. Porque independente se você está numa cidade grande, se você está numa cidade pequena, aquele público que você atendeu, se você fez o melhor, você vai fidelizar. Desafios, todo mundo tem. Né? Mas a gente tem a opção de ficar pensando nos nossos desafios e falar assim, eu não vou fazer porque tem isso pode dar errado, isso e aquilo. Ou você pode falar, cara, eu vou fazer dar certo. Foi o que eu fiz quando eu vim para cá. Então, não tinha a opção de dar errado. Tinha que dar certo. Eu e meu irmão, a gente estudava até de madrugada, tudo ainda quando precisa. Eu sempre estou em treinamento, porque eu quero estar com gente grande. Chegou ali num lugar onde você é o melhor, cara, sai fora. Tá na hora de mudar o ciclo. Você precisa estar com pessoas melhores que você, porque você precisa aprender com eles. Então, tem que ser humilde. Veja alguém que está fazendo um processo. Cara, como é que você faz esse processo? Quantas vezes lá no início eu liguei? Como é que você faz esse processo? Eu quero saber, eu quero crescer, eu quero estar perto de gente grande. E aí é onde que você começa. Você começou ali na garagem da sua casa, você começou a falar para o seu cliente, agregar um valor, entregar uma cera a mais. Uma hora você faz o que você pode de cortesia. Uma coisa que eu também nunca faço é dar desconto, eu dou cortesia, eu agrego valor ao meu serviço, né? Entrego, que o pessoal é cheio de pedir desconto. Pedir desconto no nível de desvalorizar o seu serviço, de uma margem absurda de desconto. Você pensa aí, metade do preço de desconto. Eu não sei que conta que as pessoas fazem. E aí, quando a gente explica, quando a gente mostra isso, cara, a história muda. Então, valoriza o seu negócio, porque quando você valorizar o seu negócio e não ter medo de perder aquele cliente que desvaloriza o seu serviço e quer que você trabalhe de graça para ele, isso tem, todo mundo tem aí nesse set, eu acredito que tem. E quando você começa a fazer isso, a fazer o cliente que desvaloriza o seu serviço entender que ele não é o único cliente que quer o seu serviço, que depende do seu serviço, que quem está na vantagem é ele, quem vai estar perdendo é ele, aí você muda a chavinha na sua cabeça. Então, mas é isso, mas fulano cobra esse preço. Meu amigo, quanta gente bati na costa aqui, ó. Meu amigo, eu super entendo. Eu entendo o seu orçamento, eu entendo o preço que você pode pagar pelo serviço, mas esse preço que você quer pagar no meu serviço, eu não consigo fazer. Se eu fazer esse preço aqui para você, ou se eu dar esse desconto para você, eu vou estar pagando para trabalhar. Então, de coração, sabe o fulano lá que você falou para mim? Que ele faz o preço e que está dentro do seu orçamento? Vai lá e faz com ele. Porque se ele consegue fazer esse preço, ele é a pessoa certa para fazer o seu serviço. Eu não consigo, tá bom? Quantos clientes que eu devolvi isso? O cliente pegou e virou para mim. Não, mas pensei bem, eu vou fazer com você mesmo. Porque se você está cobrando esse valor do serviço, eu entendo. Eu entendo pelo valor que você está cobrando. Aí a conversa muda. Eu perdi as contas de quantas vezes aconteceu isso. Então, eu sempre entendi que quem tem que valorizar o meu serviço sou eu. Sempre. Ai, nossa, mas que dia difícil e aquilo. Cara, é um dia difícil, é um dia pelo outro. É um mês difícil, é um mês pelo outro. Peraí, não vamos parar, vamos ver o que a gente tem que fazer. A gente sempre tem que estar em constante movimento. Então, tem que estar estudando.
especializando, tem que estar vendo o que você tem, o que é a próxima prioridade para você investir no seu negócio, o que vai te retornar, se você investir, o que vai te retornar em valor. Então, tudo isso. E é as coisas que é o que a gente faz aqui que funciona muito bem. Então, não tenha medo de colocar preço no seu serviço. Você só precisa aprender a justificar isso para o seu cliente. Na hora que você justificou isso para ele, aí o negócio mudou, aí a conversa mudou, tá? Tenha sempre a intenção de trazer o melhor atendimento para ele. Tenha certeza que isso vai fazer diferença. Porque nenhum lugar hoje cresce se não pensar no cliente. Você tem que pensar nele como cliente, colocar ele no lugar dele, tem que valorizar o seu serviço, colocar tudo na caixinha separado, certo? Só que você tem que fazer ele entender o seu valor. Quando você faz isso, as coisas funcionam. Aí você entende que agora você mudou o público. Porque quando você sobe um pouquinho o preço, você filtrou, certo? Você filtrou o perfil dele. Então, vai cair um pouquinho. Mas aí você vai saber quem são os clientes que você pode continuar ali mantendo e qual público que você está atingindo. É sobre isso, tá? Nós temos agora, como eu falei para vocês, o laboratório de tintas. Nós, por enquanto, estamos fazendo só para a gente aqui, para otimizar o nosso serviço, mas nós já temos o projeto de abrir isso para o público aqui, porque os profissionais, nós temos aqui cerca de 15 funilarias, tá? 15 funileiros aqui no interior. E hoje nós somos referência, graças a Deus, pelo que a gente está construindo. A gente atende cliente hoje de Maringá, que dá 160 km daqui. Tem cliente que vem de Maringá, de Paranavaí, para poder fazer o serviço com a gente, tá? E várias outras cidades que a gente está buscando agora. Então, o nosso intuito, ele é o quê? Atender esse público, tá? E a gente está começando agora a focar nos profissionais, trazemos a loja para resolver tanto a nossa dor quanto a dor dos nossos clientes. Então é isso, galera. Espero ter contribuído com vocês aí de alguma forma. Me sigam lá no Instagram, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Desejo tudo de melhor para vocês, todo sucesso no negócio de vocês e contem comigo aí para o que vocês precisarem. Tudo de bom para vocês. Até logo.